Vamos dando início às nossas atividades do salão. Nessa manhã esplendorosa, porque ela está hoje quente, mas com uma previsão de chuva, que chuva sempre é a bênção de Deus que nos vem, nos trazendo sempre aquelas energias que nós necessitamos para os momentos nossos. E eu vou ler uma mensagem do livro Benevolência, de Bezerra de Menezes, chamado Encontro, por João Nunes Maia. Encontro. Os encontros e reencontros são luzes que partem da fonte dos corações, reabastecendo a vida na vida de Deus. Em se falando de Jesus, pensemos no amor, força divina na divina presença. Busquemos, meus irmãos, amar esse treino de vida em que encontramos a harmonia da consciência e a consciência em equilíbrio. Que possamos dizer que é a presença de Deus fortalecendo-nos com o Cristo, buscando o trabalho com caridade, amando sem restrição, fazendo caridade por amor, perdoando na benevolência e trabalhando por consciência do dever. Agradeçamos a Deus por intermédio de Jesus, na função dos benfeitores da vida maior, que seremos agraciados pela vida na expressão da fé, na certeza de que estamos com o Senhor e Deus, pelos processos da lei que nos faz unirmos com o Pai. Ao pensarmos, lembremos de Deus. Ao falarmos, lembremos de Jesus. E ao vivermos, devemos nos entregar ao amor, porque essa virtude representa o grande arquiteto do universo. Amar a Deus em todas as coisas é nosso dever para sempre. Paz. E assim, com essa mensagem do nosso querido Bezerra de Menezes, nós vamos dando início às atividades do dia de hoje, pedindo ao Pai, ao amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade que se encontra nesse momento, que ilumine o nosso palestrante na sua fala, nos trazendo realmente aquela mensagem de amor, de compreensão, de equilíbrio, que nós possamos recebê-lo com muito carinho e que nós possamos compreendê-la com muito amor. Ao nosso caro irmão, tome a palavra e seja bem-vindo à nossa pequena casa. Bom dia, gente. Bom dia. Você chama, cadê? É o seu banquinho. Não, é o meu banquinho. Pode passar para você. Pode passar. Só senta ali, ó, muito mais confortável. Olha só, vocês sabem o nosso tema? Limites Na relação pais e filhos. Limites na relação pais e filhos. Quando a gente fala de limite, a gente fica pensando o que significa a palavra limite. O que é limite para nós? uma restrição. Restrições, até onde pode ir, regras. E aí você está lá chamando a atenção do filho. Vou pegar o exemplo da criança, depois a gente pega em foco jovem. Você está chamando a atenção da criança. Você fala 1, 2, 3, e a criança não faz. E aí? Aí você dá nele uma puxadinha. O que é dar uma puxadinha? Considerando que ele não tem uma cordinha. Pegar e falar, olha filho, eu falei para você 3 vezes, você não fez. Se você fizesse, pode ocorrer alguma coisa, você pode machucar, não sei o que, a situação. Aí ele Sempre vai puxar. e deu a puxadinha, o senhor conversou com ele e ele continua do mesmo jeito. Aí você vai e fala de novo. Aí depois de você falar de novo, o senhor já está na 5ª vez, depois da 5ª nós vamos lá. Eu quero saber até onde isso vai acabar. Aí você chega. Aí chega, velho. Chega.
Então, nem sempre. Há controvérsia. Mas o pessoal hoje está muito liberal, sabe? Tem que segurar, você tem que puxar a rédea, conduzir a carroça, o cavalo, o que for, direitinho. Porque hoje não tem limite, eles passam a não respeitar. O senhor conversou muitas vezes, pelo que eu estou vendo, seu cabelo caiu bastante. O senhor conversou muitas vezes com os filhos lá, porque o seu cabelo caiu muito. Ah não, mas isso é genético. Tá certo. Olha só, então deixa eu falar com vocês. Então, chegou no ponto do castigo, chegou no ponto da palmada, passamos antes pela conversa, vocês viram as etapas que foram comentadas aqui? Podemos ou não podemos bater nos meninos? Tem um tom de voz também que os pais lidam com os filhos, que os filhos respeitam mais. Porque muitas vezes eles vão só falando com aquela voz assim, sem, como diz assim, eu não estou nem aí por falar. Dependendo do tom de voz do pai para o filho, os filhos respeitam mais. Mas podemos ou não podemos bater nos meninos? Eu acho que uma palmadinha não faz mal. Não, então peraí. Cada um agora vai falar o tipo de couro que vai dar. Palmada pode, chinelo não, correia pode, cipó não. Então peraí. A resposta será sim ou não. Podemos ou não podemos bater? Quem acha que sim, levanta a mão. Eu acho que você pode chegar... Não, calma, não justifica não, tá ficando feio. Não, calma, eu vou falar, calma, eu sou tão ansioso. Daqui a pouco nós vamos fazer uma palestra da ansiedade. Peraí. Ele quer explicar. Você está precisando de luz ou não? Está precisando de luz? O pessoal confunde. Bater, você chegar e dar uma palmadinha, não faz mal. Eu nem falei nada ainda. Porque senão dá a impressão que você... Até agora eu só fiz uma pergunta. Peraí, aqui. Quem acha que pode bater, responde para mim, levanta a mão. Eu não... Pode abaixar. Quem acha que não, levanta a mão. Porque não acha nenhuma coisa nenhuma. Há dúvida. Há dúvidas, muitas. A Bíblia mente? Não. Alguém tem dúvida? A Bíblia mente? Não, tudo bem. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Bater e não bater. A Bíblia fala. Claramente, ela fala. Antes de chegar na Bíblia, o que o Congresso fez? Baixou uma norma que não pode bater, não pode palmar, ainda chama Lei da Palmada. Lei da Palmada. Aquilo ali é um dos maiores absurdos da nossa nacionalidade. Eu vou explicar por quê. A Lei da Palmada ainda ganhou um codinome, Lei Menino Bernardo. Isso é falta de discernimento dos congressistas. Bem mostra que ali nós temos o retrato de um circo. Que isso foi uma palhaçada. Vocês imaginem bem, é o retrato do que o país vive hoje, gente. O Aniceto fala isso no capítulo 41 e 42 do livro Os Mensageiros, falando contra a corrupção e colocando que muitas vezes o retrato da nossa indignação em relação à corrupção é porque nós éramos os corruptos do passado e nos indignamos com o estado atual daqueles que estão doentes na era atual. Romanos, Paulo, no capítulo 8, nos versículos 19, 20 e 21, ele fala a mesma coisa. A mesma coisa. Ou seja, o Congresso, em vez de se preocupar em corrigir os enganos que o país está desenvolvendo, criou uma chamada Lei da Palmada, cujo codinome é Lei Menino Bernardo. Menino Bernardo não teve palmada, ele foi assassinado. Por acaso palmada mata? Não. Alguém já morreu de palmada? Não, mas aí ainda entra no Congresso um garoto de mãos dadas com a Xuxa, e o garoto era neto de Renan Calheiros, um dos maiores corruptos desse país. Está lá o exemplo, está lá o menino assistindo o exemplo do vovô, e ainda serve de cena para esse circo. Você imagina que juristas de São Paulo, da Universidade de São Paulo, da USP, se posicionaram contra essa parafernália que fizeram ali. Por quê? Porque crime está previsto no Código Penal. Agressão com lesão corporal está previsto no Código Penal. Palmada não é a lesão lesão corporal prevista em código. E aí colocaram uma lei
Você vê o absurdo que nós chegamos, em vez de discutir os problemas graves que o país está vivendo. Por quê? Porque uma criança foi assassinada. A criança foi assassinada, tem que ser punido quem assassinou sim, e não criar uma lei chamada ainda de lei da palmada. Agora eu vou pegar um exemplo aqui no salão. Eu vou falar os instrumentos, vocês levantam a mão, mas permaneça com a mão levantada. Quem já apanhou de palmatória, levanta a mão. Palmatória. Continua com a mão levantada. Quem apanhou de chicote ou correia, levanta a mão. Quem apanhou de chinelo, levanta a mão. Quem tomou palmada, levanta a mão. Quem tomou pescoção, levanta a mão. Pode abaixar. Raríssimos os raríssimos que não passaram por certas corretivas. Por qualquer tipo de correção instrumental. Qualquer tipo. Agora, uma outra pergunta. Quem se transformou em marginal, levanta a mão. Pelo que eu conheço do casal, ele está brincando. Como vocês podem ver, palmada, chinelo, correiada não marginaliza. Não marginaliza. O que marginaliza são as tendências passadas associadas à falta de instrução e de exemplo nessa encarnação. As tendências passadas associadas à falta de diálogo e de exemplo nessa encarnação. Santo Agostinho, no capítulo 14 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele fala assim: desde o berço, as crianças manifestam as tendências, boas ou más, trazidas de passado. Repetindo, desde o berço, as crianças manifestam as tendências, boas ou más, trazidas de passado. Quando a gente vê o menino dormindo, um ano e meio, olha para ele lá de fraldinha descartável, no calor, sem blusa, sem short, só de fraldinha, que é a barriguinha, que é a pancinha, que é a coxa, que você lá tem vontade de dar uma dentada, de comer o menino. Você olha e fala assim, parece um... Você tem vontade de comer o menino. Quando ele cresce, você arrepende por que não comeu. E aí ele te provoca tanto mal-estar que devia ter feito naquela época, não fez. Agora não tem jeito mais. Agora, nós vamos ver o que a Bíblia diz para não gerar dúvida, para não ter dúvida. Olha só. No capítulo 29 de Provérbios, Provérbios, lá no Velho Testamento, no versículo 15, está colocado assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Aqui tem pincel? Aqui tem. Vou olhar agora. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Vamos entender o versículo de trás para frente. A criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Criança não vem disciplinada do plano espiritual. Não vem. Ela vem para adquirir disciplina. Ela não nasce educada. Ela vem para ser educada. Uma ou outra pode diferenciar em determinado item, mas no geral são espíritos semelhantes a nós que temos que ser educados e disciplinados, eles também. Não somos pais de anjos. Quando Santo Agostinho fala, apresenta tendências boas ou más, e a gente vê e fala assim, parece um anjo, de anjo ele não tem? Não tem nada de anjo não. Porque anjo não tem tendência boa ou má. Se já é anjo, já é bom. Já é o próprio bem. Já é anjo. Tá claro? Então, a criança não vem disciplinada do plano espiritual. Porém, ela entrega a si mesma, ou seja, ela é indisciplinada, ela vai envergonhar a sua mãe. Aqui mãe não é mãe figura biológica, não.
é a mãe figura afetiva. Ah, mas o que significa a mãe figura afetiva? Por exemplo, eu trago a minha sobrinha aqui, e enquanto eu estou aqui falando, ela está sentada, ela pega a caneta, faz bolinha de papel e vai julgando as pessoas lá. Ela acende e apaga a luz. Ela passa aqui na frente, cutuca um, mexe com o outro. Naquele momento, eu estou aqui, fui eu quem a trouxe, todo mundo sabe. A mãe está em casa, nem sabe o que se passa. Quem vai sentir vergonha dela naquele momento? Eu. Nesse momento eu estou fazendo o papel de mãe. Por quê? Porque eu a trouxe para cá, daqui a gente vai sair, vai passear. Então eu estou fazendo o papel emocional. Papel afetivo. Tá claro? A criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Ela não pode estar entregue a si mesma. A gente tem que dar direção. Você tem que dar rédea. Igual ele falou ali, tem que dar rédea. É isso mesmo. A mãe está em casa, não sabe o que se passa. O nosso filho vai para a escola. Uniforme da escola. Vai para o zoológico. Da escola vai à excursão e vai no zoológico. A mãe está em casa. O menino começa a jogar garrafa PET para o jacaré. Aí ele é chamado a atenção. Todo mundo está vendo o uniforme que ele está usando. Está vendo a professora. Quem vai sentir vergonha? A mãe que está em casa? Não. A professora que está ali está fazendo o papel de mãe. Entendeu? A criança não pode ser entregue a si mesma. Olha a colocação de Provérbios. A vara e a disciplina dão sabedoria. Se eu sou disciplinado, eu quero que o meu filho também seja. Se eu não sou, eu vou ter que lutar para exemplificar. Eu vou ter que lutar. Se o meu filho está me vendo, ele está me vendo. Ora, por exemplo, eu quero aqui que os nossos filhos, imaginemos aí os nossos filhos vindo para a evangelização. Ora eu venho, ora eu não venho. Hoje é o último capítulo da novela que eu estou acompanhando. É o dia da reunião, o dia da evangelização. O último capítulo. Eu fico assim, mas reunião lá na Casa Espírita tem toda semana. Hoje é o último capítulo. Aí amanhã vai repetir o último capítulo. Mas amanhã eu não vou ver, porque o Brasil inteiro já viu. Eu vou deixar para ver amanhã, não, vou ver hoje. Aí você fica naquele negócio, vou, não vou, vou, não vou. Ah, bobagem, não vou hoje não, semana que vem tem reunião. Eu vou semana que vem. 15 minutos antes da reunião, materializa o seu mentor. E aí ele fala com você assim: você vai desencarnar esta noite às 21 horas. Você fica vendo a novela ou vem correndo? E ainda pede a equipe de paz para estender as mãos sobre a sua cabeça para desencarnar em paz. Se é que passe dá paz. Ou seja, será que a gente precisa de ser compelido a só eu sabendo que vai acontecer alguma coisa para eu poder... Meu filho está vendo. Ele está vendo. Tudo bem? Se ele está me vendo, ele sabe que da minha parte, hora eu vou e hora eu não vou. Ele está me vendo em estado de indisciplina. Eu falo para o meu filho comer, almoçar, lanchar na mesa junto com todo mundo. Mas eu faço isso na sala, vendo televisão. Da parte dele, ele está aprendendo disciplina? Não. Ele está ouvindo sobre a disciplina, mas ele não está aprendendo. Entendeu? Ele não está aprendendo. Por quê? Porque na relação com os nossos filhos, nós somos referência. Nós somos referência. Nós não sabemos, mas eles estão nos observando. Vou pegar um exemplo. A minha filha, a segunda, quando ela estava com 18 anos, eu fui buscá-la e uma colega, na casa da colega, elas iriam para uma festa. Eram umas 9h30 da noite. Eu fui buscá-la. E aí eu cumprimentei as duas quando elas entraram no carro. Tudo bem, minha filha? Tudo, pai. Cumprimentei a colega também. Boa noite, Lorena. Boa noite. Nossa, mas eu estou cansada, viu? A Lorena, a colega, falou, sentada no banco de trás. Eu falei assim, o quê? Nada não, tio. Tá certo. Foi embora. Falei nada. Não falei nada. E aí, parênteses, volto na história, parênteses. Sempre que tiver uma festa e você for levar o filho ou buscar o filho, nunca leve o seu filho e busque o seu filho. Leve 2 ou 3 e traga 2 ou 3.
De preferência, priorize buscá-los. É show, é isso, é aquilo, priorize buscá-los. Por quê? Eles não conseguem sair de uma festa, não conseguem. Se você traz 2 ou 3 no carro, eles saem da festa e vão comentar o que aconteceu. Eles não conseguem sair daquela muvuca e ficar caladinho. Não consegue. E aí você fica sabendo o que aconteceu. Tem pai que fala comigo assim, comigo é tranquilo, porque eu tenho um diálogo com meu filho, e aí ele me conta, o diálogo é assim, meu filho, como é que foi a festa? Ele fala, bom. Quem estava lá? Ele fala, pessoal. Mas todo mundo foi, fulano? Aham. Mas e aí? Legal. E isso eles chamam de diálogo. Isso não existe, gente. É a gente querer ser enganado. A gente está doido para ser enganado. Mas se você busca 2, 3, e eles entram no carro, busca, entrega um em casa, entrega outro. Vai com calma. Sinal fechou, para. Ah, mas não vem ninguém. Tem problema não, mas tá vermelho. Para. Enquanto isso, você vai dando tempo de ouvir a conversa. E eles começam a falar, você viu fulano? Fumou maconha lá. Me levou no bolso, estava escondido. E eles vão comentando. E você não vai falar nada. Você não vai virar para trás e falar assim, ei, o quê? Uai, quem fez? Você não vai falar nada, porque você, naquele momento, não é pai. Você é Jarbas, o motorista. Vocês já notaram que as novelas o motorista chama Jarbas? Então você é o motorista. E pronto. Pelo menos você vai saber o que está acontecendo. Você vai saber o que está acontecendo, com quem está andando, o que estão fazendo. Tudo bem? Voltando à história. Minha filha chegou, e aí na hora que a garota, a colega Lorena entrou e falou que estava cansada, eu só falei o quê? No dia seguinte. E aí eu marquei para buscá-las 2 horas da manhã. Buscar as 2. E aí, no dia seguinte, a minha filha, busquei as 2, deixei na casa da amiga, fui para casa. E aí no dia seguinte minha filha falou assim, pai, Lorena estranhou. Quando ela falou que estava cansada, você virou para trás e falou o quê? Eu falei, mas por que ela estranhou? Ela falou assim, porque você não fala nada dentro do carro. Você só cumprimenta e pronto. A gente pode falar qualquer coisa, você fica lá. Nem participa, é como se não tivesse ninguém. Mas ela estranhou quando você falou o quê? Aí eu expliquei para ela, por que você falou o quê? Eu falei, o que você explicou, minha filha? Pai, eu falei com ela assim, Lorena, nós temos 18 anos. Nos meus 18 anos de vida, eu nunca escutei o meu pai entrar dentro de casa e falar, tô cansado. Nunca. Nos meus 18 anos, disse a minha filha, eu nunca prestei atenção que eu não falava. Isso não é o perfil, não é o hábito. Mas os filhos estão de olho. Eles estão de olho. Aí a minha filha falou com ela assim, e ainda te digo mais, eu não escuto meu pai reclamar. Você entra dentro do carro, a gente estava indo para uma festa, você entra reclamando e reclamando de cansaço. Meu pai estranhou, ele só falou o quê? Falou mais nada. Ou seja, na hora que minha filha me falou isso, na hora que ela me falou, eu falei, meu Deus, eu nunca observei que minha filha ficava nessa observação. E aí é que a gente fica atento, como que os nossos filhos nos observam. Diante da gente, os nossos filhos afrontam, confrontam, emudecem, fingem de surdos, desinteressados. Lá fora, vocês são heróis. Os pais são heróis. Eles estão de olho o tempo todo na gente. Tá claro? Então, entra de novo a questão da disciplina. Se a gente é disciplinado, os nossos filhos também serão. Mas se a gente não for, eu vou ter dificuldade de cobrar deles. Agora, se eu sou disciplinado e estou cobrando deles, eu sou disciplinado, eu estou cobrando disciplina deles, e eles não exercem, o que o Velho Testamento indica para nós? Vara. Eu vou ensinar para vocês uma técnica de utilização da vara. Vocês podem esquecer o meu nome, podem esquecer o nome da casa, do bezerro, mas não esqueçam a técnica. Todo mundo está lendo? Lá atrás está dando para ler? Tá?
Não dá para ler a palavra, né? Porque é secar, é sexi. Aí vocês estão assim, isso deve ser da Rússia. Não, é daqui. Isso é uma sigla. Utilização da vara prevista no Velho Testamento. Primeiro, você conversa com seu filho. Se conversar não der resultado, chama atenção. Se chamar a atenção não der resultado, repreende. Repreendeu, não deu resultado, castigo. Castigo, não deu resultado, chinelo. Entenderam a técnica? Primeiro você conversa, depois chama atenção, depois repreende, depois castigo, depois chinelo. Vocês vão repetir comigo. Primeiro, todo mundo. Quem está dormindo, acorda. Primeiro, depois, por fim, o que eu quero que repitam? Eu falei numa instituição, no SESI, uma mãe estava assistindo. No dia seguinte, ela chegou na escola que o filho dela estuda, numa outra escola, conversou com o orientador educacional lá e falou assim: eu aprendi uma técnica para poder bater no meu filho. E aí eu aprendi que agora eu posso bater no meu filho. E aí ela contou para a orientadora isso aqui. A orientadora me conhece, me ligou. Emerson, olha como que as pessoas estão captando a mensagem. Eu falei, eu acho que ela estava doida para acabar com o filho dela. Eu queria alguém que concordasse. Hoje eu nem sei se esse garoto sobrevive. Tá claro? Então quando eu falo repitam, por quê? Porque nós vamos explicar etapa por etapa. Porque está previsto na Bíblia, gente. Eu não estou discordando da Bíblia, não, mas vamos aprender como utilizar. Tá claro? Primeiro conversar com o nosso filho, troca ideia. Troca ideia. Quem está em pé aí atrás, tem lugar mais para cá, faz favor de caminhar. E agora eu já parei só para poder chamar a atenção de vocês. Todo mundo de olho para trás. Vamos lá. Então vocês imaginem. Nós vamos fazer diferente, ainda tem gente chegando. Quem tiver para trás, tem cadeira na frente, passa para frente. Tem cadeira vazia na sua frente, passa para a cadeira da frente, que quem está chegando vai sentando nas cadeiras de trás, porque senão a pessoa fica em pé ali, ó, e eu vou falar de novo. É igual o pai falando com o filho. Daqui a pouco eu levo o chinelo lá atrás. Então olha só, conversar com o filho é trocar ideia com ele. Troca ideia com seu filho. Troca ideia com seu filho. Meu filho não pode fazer isso por causa disso. Criança. Segunda etapa, você vai chamar a atenção. Chamar a atenção é a mesma conversa, porém você vai mudar o tom de voz. Meu filho não pode fazer isso. Pode falar. Qual idade? 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, aí nós vamos entrar na adolescência. Nós vamos entrar na adolescência. 2 também serve, mas o 1, eu vou dar um exemplo do 1. O 1 vai funcionar muito aqui, ó, que eu vou explicar a fase do repreender. O conversa também. Mas o conversar, a mãe não para de falar nunca. Com 1 ano, a mãe já fala assim, você quer ver um exemplo? O menino está chorando lá no quarto. Olha a forma que o pai e a mãe lidam. O pai pega o menino no colo e fica assim. Nenê. Nenê. Ele não sabe falar mais nada que isso. Nenê. Mas aí é uma conversa específica mesmo para a situação. Do sexo masculino. O sexo feminino é assim, o menino está chorando lá no quarto. A mãe está lá na cozinha e já fala assim, filhinho, tá com saudade da mamãe, peraí que mamãe vai te pegar. Ó, vai escutando a vozinha da mamãe que mamãe tá chegando. Vai pela voz, depois chega a inteira. Ó, lá vai a mamãe. E ela vai falando na cabeça do menino e vai falando. Aí ela pega o menino no colo, vem cá, você vai colocar no carrinho, você vai tomar sozinho com a mamãe, vem cá na cozinha e vai falando na cabeça do menino. Olha só, você tá vendo. Então, na hora que a mãe vai chamar a atenção, ele já pensa que é a mesma conversa. Sabe o que é a conversa? Então, na hora, essa conversa aqui lá no início, ela funciona? Funciona. Ela funciona também.
Tá? Mas o chamar a atenção, você muda o tom de voz. O repreender, você muda a expressão facial. Tudo isso, gente, os nossos pais utilizaram conosco, vocês vão lembrar. A expressão facial, você vai chegar e falar assim: meu filho, não pode. Você mudou. Eu já conversei com você. Eu não aceito que você faça isso. Então, quando você fez referência ao tom de voz e à expressão, quantas vezes a gente ia mexer em alguma coisa, nosso pai olhar e fazer assim, a gente entendeu, tirou a mão, saía sem graça, ou seja, nós entendemos. O que eles fizeram? Repreenderam. Muito antes de repreender, já tinham falado conosco e já tinham chamado a nossa atenção. Então, até agora eu não falei nada de diferente. Isso aqui é uma repetição da educação que todos nós recebemos. É pouco provável que qualquer um de nós, a hora que você quebrou uma xícara, é pouco provável que o seu pai ou a sua mãe já te pegou a correia ou a vara de marmelo e te deu 10 varadas. É pouco provável. Primeiro, ele foi lá e falou assim: mas eu falo com você várias vezes. Você é desatento, fica com a mão para lá, para cá, em cima da mesa. Pronto. Chamou a atenção. Conversou. Entenderam? Exemplo. Minha filha, quando criança, estava lá. Eu estava estudando, ela pegou lápis de cera e começou a rabiscar a parede. Na hora que eu a vi rabiscando a parede, eu falei assim: minha filha, não pode rabiscar a parede da nossa casa. Não pode. Vamos até o tanque, pegamos o pano, molhamos e limpamos a parede. Eu falei: você quer desenhar ou colorir? Você usa o papel. Tem papel aqui. Você largou o papel e foi para a parede. Tá bom? Entendi, papai. O que eu fiz? Conversei. 2 semanas depois, ela foi lá e rabiscou novamente a parede da nossa casa. Eu cheguei para ela e falei assim: filha, não pode rabiscar a parede da nossa casa. Eu já conversei com você. Agora você vai até o tanque, pega o pano, molha e limpa a parede da nossa casa. O que eu fiz? Chamei a atenção. 1 mês depois, estávamos na casa dos avós. E aí ela estava com a prima lá no quarto. E aí eu estava vendo as duas lá no quarto e tal. Na hora que ela se preparou para desenhar na parede, eu cheguei lá e falei assim: minha filha, não pode. Papai já conversou com você. O que eu fiz? Repreendi. Estávamos com o almoço, família reunida e tal. Mas o silêncio naquele quarto reinava sepulcral. Quando o silêncio acontece no ambiente que tem criança, de duas uma: ou estão fazendo alguma coisa errada, ou estão mortas. Como eu acreditei que não havia nenhuma em estado de óbito, resolvi ir até o quarto. Quando eu cheguei lá no quarto, elas tinham construído o mapa mundi em várias cores. E estava a parede rabiscada. E eu cheguei e chamei a minha filha. Minha filha, vem aqui. Na hora que ela chegou perto de mim, eu peguei a mãozinha dela e dei 2 tapas na mãozinha dela. Isso está errado. Eu vou explicar. Dei 2 tapas na mãozinha dela. Então o que eu fiz? Eu pulei o castigo. E fui pro chinelo, só que eu fui para a palmada. Daqui a pouco eu explico. Tudo bem? Mas eu pulei o castigo. E aí ela saiu chorando. Abraçou a perna da minha sogra, que estava lá na pia. Vovó, papai me bateu, vovó. Na hora que a minha sogra foi pegar minha filha, eu falei: minha sogra, solta minha filha. Emerson, mas ela está chorando. Mas eu estou educando a menina, solta minha filha. E aí minha sogra colocou a minha filha no chão, minha filha abraçada na perna dela. Minha filha chora embaixo, a minha sogra chora em cima. Eu deixei as duas chorarem, para chorar pra lá. Na hora que ela parou de chorar, largou a perna da minha sogra, foi até a mesa e falou assim: papai, você está com raiva? Não, filho, papai não está com raiva. Mas você tem que entender que o papai já conversou com você em casa. A gente não rabisca a parede em lugar nenhum. Tinha papel, escreve, desenha no papel. Entendi, papai, mas deixa eu te falar. O vovô deixou. Eu falei com ela assim: mas o papai não deixou. E aonde tiver papai e mamãe, não é vovô, não é vovó, não é titi, não é titia que orienta. É o papai e a mamãe. Entendi, papai. Saiu.
Abraçou a perna da minha sogra. Vovó, você me dá colo? Aí minha sogra olhou pra mim e disse, eu posso pegar minha neta no colo? Pode, minha sogra, agora pode. Pegou, abraçou, embalou, amassou, beijou. É assim, esse é o papel dos avós. Os avós não têm a função de educar neto. Eles podem contribuir, mas não podem se responsabilizar. Eles podem ajudar, mas não podem formar os nossos filhos. Quem vai colocar isso para nós é Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, no capítulo sobre os avós. Constelação familiar. E ela vai falar isso. Nós, no papel de filhos, estamos entregando para os avós dos nossos filhos a responsabilidade de educar. Você vai ao médico, vai no trabalho, vai resolver alguma coisa. Mamãe olha para mim, o pai olha para mim e tal, eu vou lá, vou resolver isso. Está ajudando. Mamãe, dá para a senhora buscar meu filho lá na escola para mim? Eu estou apertado aqui no escritório e tal. Está ajudando. Mas entrou o pai, entrou a mãe, os avós têm que se afastarem. Ah, mas e se os pais fizerem alguma coisa errada? Porque quando os pais vão corrigir de forma incisiva, a tendência dos avós é repreenderem os filhos. Não é assim que se educa neto. Os avós têm que ficar calados. Porque no pior das hipóteses, o que os filhos estão fazendo com os netos, ou seja, com os próprios filhos, é o que eles aprenderam dos seus pais. No pior das hipóteses. Hoje, os nossos pais, não concordando com o que a gente faz com os nossos filhos, querem nos corrigir, mas eles fizeram conosco. Tá tudo bem, eles têm o direito de corrigir, de conversar, têm o direito, mas não têm o dever. O dever é nosso. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo coloca isso, gente. Quando retornares do lado de cá, vos será perguntado, o que fizeste do filho que te confiei? É Santo Agostinho que coloca na mesma mensagem que eu citei no início, no item 9 do capítulo 14 do Evangelho. O que fizeste do filho que te confiei? A responsabilidade é nossa. Tá claro? Então, conversa, chama atenção, repreende, castiga e chinelo. Aí vocês estão pensando, mas por que você então deu 2 palmadas e não colocou de castigo? Aí já foi pensado o não colocar de castigo. Colocar de castigo em casa de parente é autoexecução. As pessoas vão acabar com você. Você não nasceu preparado para ser pai e mãe. Olha o que você está fazendo com seu filho, ele vai crescer traumatizado. Então, para não escutar essas bazelas, essas baboseiras, você vai lá, toma a sua atitude, pronto, você assume e acabou. Tá claro? Agora, a gente não precisa de chegar nessa etapa se cumprirmos o castigo. Eu falei com vocês que a palmada está errada. Está errado. A gente não dá palmada, não. A gente dá chinelada. Chinelada. Porque na palmada você sente dor na sua mão. Porque toda ação tem uma reação igual ao contrário. Você bate e sofre, bate e sofre. Só que o menino faz errado e você sofre 2 vezes, porque dói na sua mão e dói no seu coração. E o menino que fez errado, ele que fez errado, ele só sofre uma. Você que está corrigindo sofre 2? Não. Então você dá a chinelada, por quê? Porque ele sofre uma e você sofre uma. E até nisso Deus pensou, Deus é o cara. Ele fez em todo mundo um lugar rechochuto que só serve para isso. Ele colocou o bumbum não por acaso, pensando que todo ser humano precisaria de um instrumento corretivo para as leis, para se adequar. Ele colocou uma carnezinha acolchoada, que só serve para isso. Tem gente que está assim, não, mas serve para sentar. Não serve, porque a caveira assenta. Anda no cemitério que vocês vão ver muitas caveirinhas assentadas, embora as carnes já estão carcomidas. Tá claro? O que significa? Sentar é movimento ósseo. Essa carne que a gente carrega no traseiro é para ser corrigida. Você vai dar só 2 chineladas. Ah, Emerson, mas por que 2? Porque o ditado popular diz isso. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. 2 chineladas. Aí um colega de trabalho colocou assim, ô Emerson, mas é melhor bater com a mão, porque aí a gente sente a força que está batendo. Não precisa. Não existe chinelada leve, chinelada pesada. Toda chinelada dói. Pode doer mais ou menos, mas todas doem. Agora, tem pai, aí o menino que quer afrontar, você dá 2 chineladas nele, ele olha para você e fala assim, não doeu, não doeu. Aí você, não doeu, vem aqui.
Aí você vai lá e dobra, triplica. Isso não funciona. Aí já caracteriza o espancamento. Se caracterizar espancamento, violência, aí está previsto no Código Penal. Não é a lei Bernardo, não é a lei da palmada dessa baboseira que o Congresso criou, não. Espancamento está previsto no Código, gente. Lesão corporal, está escrito isso. Está escrito isso. O Congresso não precisa perder tempo com essa porcaria, não. Isso já estava previsto muito antes de inventar a lei Menino Bernardo. Agora, você imagina, você deu 2 chineladas, está resolvido. Ah, mas vai sarar? Não. Vai recuperar? Não. Mas alivia para o menino saber que naquela relação existe lei, existe regra, e ele tem que cumprir. Ainda que seja pela força. Por quê? Porque os outros 2 chineladas já é a força. Agora, tem necessidade de chegar aqui? Não, não tem. Se nós cumprirmos essas etapas aqui, até o castigo, não precisa chegar no chinelo. Não precisa. Saibamos dar o castigo. Castigo longo não funciona. Dê um castigo curto. Meu filho, você vai ficar 3 dias sem andar de bicicleta. Meu filho, me dá seu celular aqui. Você vai ficar 3 dias sem o celular. 1 dia sem o celular. Me dá aqui, vai ficar 2 dias sem o tablet. 2. Se o filho falar assim, também estou nem aí. Aí você vai, então você vai ficar 1 semana. Isso está errado. Por quê? Porque se a gente for alongando o castigo, alongando, daqui a pouco ele está 6 meses. Por quê? Porque eles vão afrontando. Gente, os nossos filhos não estão fazendo nada de novo. Eles não são criativos, eles são repetitivos. Eles estão repetindo o que nós fizemos com os nossos pais. Quando eles falam lá, não doeu, não doeu, quantos de nós já fizemos isso lá na relação com a mãe, com o pai, que nos bateu, deu palmada, correada? Quantos? Hoje a gente escuta do filho e fala, gente, esse menino é atrevido, hein? Ele não é atrevido, ele te repete. Tá claro? Então você tem um castigo curto. Você dá um castigo longo, você sofre com o próprio castigo. Pode falar. E quando ele quer trocar o dia do castigo? Aqui, castigo, não tem negociação. Não tem negociação. Não é democrático, Eu não. coloquei ela de castigo amanhã, falou, eu prefiro hoje. Olha só, quando o filho já está escolhendo para ele, já que eu vou ficar de castigo mesmo, deixa eu escolher a data. Você imagina bem, uma mãe chegou para o filho e falou assim, meu filho, depois de ter cumprido todas as etapas, ela cumprindo. Eu falei, meu filho, o que me falta fazer? Aí o filho falou assim, me bater. O filho falou para a mãe, mas a mãe fica tão piedosa, o próprio filho está pedindo, gente. Ele está pedindo punição. Tá claro? Castigo não tem negociação. Uma mãe chegou para mim e falou assim, Emerson, eu falei com a minha filha assim, você vai ficar 20 dias sem ver a novela que você gosta, criança. A filha chegou lá no quarto, pegou a Bíblia, no 3º dia, pegou a Bíblia, levou a Bíblia na mão até a cozinha e falou assim com a mãe, mamãe, em nome de Jesus, mamãe, me tira desse castigo. E aí eu perguntei para a mãe assim, o que a senhora fez? Ela falou, só ela pediu em nome de Jesus, eu tirei. Então, os filhos estão manipulando. Aí a mãe perguntou assim, o que você faria? Eu colocaria as 2 mãos sobre a Bíblia e falaria, em nome de Jesus, você está de castigo. E ainda apontaria o indicador da mão direita para o Cristo e falaria, não interfira. Quando eu precisar, eu rezo. Não estou em oração. Por que eu estou colocando? Porque a mãe deu um castigo longo. Não dê castigo longo. Se você falar com ele, você vai ficar 3 dias sem andar de bicicleta, pronto, 3 dias. Aí se ele falar assim, também, eu não queria andar mesmo. Aí os pais têm que entrar no diálogo de outra forma. De outra forma. Porque a tendência dos pais é assim, o filho fala, também eu não queria andar mesmo, os pais falam assim, ah é? Então você vai ficar 1 semana. Também a bicicleta está sem freio, então você vai ficar 2. Pneu está furado, então você vai ficar 1 mês. Nós temos que parar com isso, gente. Se você falou, você vai ficar 3 dias, ele fala, não queria andar mesmo. Ô meu filho, que bom, vai passar rapidinho. Pronto, tá bom. Encerrou o diálogo. Entenderam? Agora, isso é no caso da criança? É. No caso do jovem, o jovem a gente caminha com ele até onde? Jovem, aí eu volto na questão da idade. 14, 15, 17, você não vai partir para o chinelo. Não vai.
Você não vai medir Nem o força com adolescente. Talvez nem o castigo. Mas você vai chegar até o castigo. Ah, mas como castigo o jovem? Como castigo o jovem? Tira o celular. Tira o celular. Tem que tirar alguma coisa que faz diferença para ele. Proíbe de ir na casa do amigo. Proíbe de ir na casa do amigo, mas proibir, gente, e tirar celular, você não precisa fazer um texto para isso, não. Se por um acaso ele manipulou uma situação, você não concorda com ela, você chega para ele e fala com ele. Meu filho, olha, você fez isso, isso e isso, e nós já conversamos, já chamei a sua atenção em relação a isso, tudo que eu pude fazer eu já fiz. Semana que vem, você não vai viajar no final de semana naquele acampamento que você queria ir. Pronto. Oh, mas logo o acampamento, mas você está sabendo quem está indo lá para uma casa para você poder fazer isso comigo? Você olha, eu sou, meu filho, só que você não vai. Oh, mas não é possível que você vai fazer um negócio desse, não é possível. Aí ele começa a pedir às mães dos colegas para te ligar. Está determinado, castigo não tem negociação, está determinado. Entendeu? Quando você tira alguma coisa de valor, eles aprendem que ali dentro tem regra, tem lei. Os nossos filhos não querem cumprir as regras, eles estão nos manipulando. Vou pegar um exemplo. Eu estava conversando com um empresário do Espírito Santo, ele tem uma indústria de tecido, ele tem 40 funcionários na indústria. Ele falou assim: a maior dificuldade que eu tenho são com os jovens, os menores aprendizes e aqueles que são jovens, mas já não são menores. Eu falei: qual a dificuldade? O Emerson, lá na empresa, tem várias máquinas funcionando. Eu tenho no alto do galpão um supervisor que ele só anda para lá e para cá observando as máquinas funcionando. Ele só anda, ele anda o dia inteiro observando as máquinas funcionando e os funcionários trabalhando. Não pode ir para a sala de máquinas, não pode ir blusa de manga comprida, não pode. E não pode ir celular, não pode. Eu perguntei por quê. Ele falou assim: porque a blusa de manga, aqui não faz calor, frio, que tem que ficar usando agasalho. Quando esfria, eu desligo o ar-condicionado. E coloco sempre na temperatura ambiente. Eu não deixo entrar blusa de manga comprida. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque uma máquina, uma agulha, pegar na manga da blusa, ele perde um dedo, ele perde uma mão. E a responsabilidade é minha e eu vou ter que indenizá-lo talvez aí pela vida inteira. Então eu não aceito. Eu falei: e o celular? Eu não aceito, porque se ele tirar a atenção da máquina para atender o celular, ver mensagem, mandar o WhatsApp, pode ter um problema ele com a máquina e também ele ser lesado e o problema passa a ser meu. Quando eles são contratados, eu explico. Eu mesmo explico, eu entrego a regra, a gente lê junto e eu explico para eles. O meu supervisor fica lá andando. Quando há um movimento estranho, às vezes o jovem chega lá e faz assim. Na hora que ele fez assim, no guarda-pó, porque eles têm um guarda-pó, cada um tem um armário individual. Tira a blusa, coloca dentro e veste o guarda-pó. Quando no bolso do guarda-pó fez um movimento estranho, o meu supervisor olha. E aí o meu supervisor desce de onde ele está, vai até a máquina, ele conhece o funcionamento de todas as máquinas. Ele desliga cada etapa da máquina e fala assim: seu celular tocou? Não, mas não era nada não. Tocou? Deixa eu ver seu celular. Na hora que ele vê o celular, ele fala: pode passar no departamento pessoal, você está demitido. Na hora, e ele fala: e os menores nunca passam de 3 meses comigo. Os menores de 18 anos não passam. Os mais velhos, às vezes fica 4 meses, 6 meses. As pessoas acima de 30, 35 anos respeitam regras, porque tem passarinho para sustentar em casa. Os mais jovens não têm, eles não querem. Eles querem burlar as leis. Só que a minha função não é educar filho que eu coloco dentro da empresa. Minha função não é essa. Ou os jovens vêm educados de casa, ou eles vão sofrendo as consequências sociais da falta de educação. Então ele não chega. Você imagina que quem ensina os jovens a burlar? A gente. A gente negocia o castigo, né? Não negociei, não. Não, você está certo, estou dando um exemplo. Você já está salvo. A gente negocia, eles nos manipulam e a gente cede. Ah, porque coitado, ele, coitado, né? Ele passou com todo esforço. E a gente vai negociando, em vez de implementarmos a lei. Agora, se nós não fizermos isso dentro de casa, eles vão receber isso da sociedade. Pode falar. Eu tenho 2 crianças pequenas em casa e eu tive uma passagem na escola com o meu mais velho ano passado, em que quando eu fui buscá-lo na escola, voltando para casa, conversando, ele virou para mim: mamãe, aconteceu uma coisa comigo. Eu fui parar na diretoria.
Aí eu tô assim, o que você fez pra você parar na diretoria? E ele me contou o caso e tal, tudo bem. Cheguei em casa, abri a agenda. Não tinha nada escrito na agenda. Cheguei no dia seguinte na escola, falei, olha, fui conversar com a coordenadora. O Gabriel me relatou isso. Mas ele te contou? Eu falei, ele me contou. Uai, mas eu combinei com ele dele não te contar, que não precisaria. Eu falei, mas vocês estão errados, porque a função de educar é minha. A escola é só uma ajuda, mas eu tenho que saber o que meu filho está fazendo dentro da escola. E eu não quero perder a oportunidade de ensiná-lo do que é certo e do que é errado. Então, por favor, vocês escrevam na agenda o que está acontecendo com meus filhos dentro da escola. Não, Cristina, se todas as mães fossem igual a você, eu ia agradecer. Eu falei, por favor. Porque ele te contou. Porque ele me contou, porque a escola não achou necessário me avisar do ocorrido. Eu falei, olha, uma criança parar na coordenação, não foi na diretoria, mas parar na coordenação, ela burlou uma regra importante para ter que chegar lá. Então isso para mim é importante. Eu necessito saber o que meu filho está fazendo, porque eu não quero perder a oportunidade de conversar com ele, de falar com ele e corrigi-lo. Que aí eu coloquei exatamente isso. Quem educa são os pais, não é a escola. Vocês dão um step para a gente quando eles estão falando, mas a educação é minha. A responsabilidade da educação é dos pais. E isso eu faço questão de educar a casa. Tanto que os pais estão transferindo para as escolas a função da educação, o que é um erro gravíssimo, porque são várias crianças com formações educativas diferentes, de lares diferentes, de personalidades paternas e maternas diferentes. Como que a escola vai educar filho da gente? Então o que é certo para mim não é certo para o filho do meu amigo. O que ele permite para o filho dele, eu não permito para o meu. Então nós vamos fazer a educação dos nossos filhos serem saudáveis. Agora, aí eu volto aqui. Você, como é que é? Vamos repetir? Primeiro, todo mundo. Primeiro, depois, chama atenção. Depois, chegou aqui e não resolveu. E agora? Põe de cabeça para baixo na janela. Põe de cabeça para baixo na janela. Eu tenho uma amiga que ela mora no 27º andar. Eu acho que ela não ia gostar dessa ideia. Porque se for nessa, tudo bem, ele ainda sai fazendo bananeira daqui na grama. Depois do chinelo, ainda não dá. O que a gente faz? Essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês é uma pergunta que o Chico faz para o Emmanuel. É a pergunta que o Chico faz para o Emmanuel. Olha a pergunta que ele faz. É a pergunta de número 190 do livro Consolador. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Ou seja, você já tentou todas as técnicas, nada está funcionando. E agora? Entrega. Formei na minha cabeça, mas não falei. Nós temos um ditado popular que fala para nós assim: a palavra convence. Conhece o ditado? O exemplo arrasta. Tudo bem? A palavra convence. O exemplo arrasta. Eu vou acrescentar a esse ditado: a palavra convence. O exemplo arrasta. Mas só a dor transforma. Ninguém está se transformando sem dor. Infelizmente, nós estamos criando instrumentos de dor para nós mesmos. E os nossos filhos também farão os deles. Eu cheguei para um casal conversando com eles. Eles têm o prazer de estar viajando fora de temporada. Aproveita a promoção e tal. Os meninos são crianças. E eu falei com eles que eles não deveriam fazer isso. Não deveriam. Independente de promoção, não viajem fora de temporada. Não viajem fora de férias.
Ah, vai ter um feriado aí em agosto lá na nossa cidade. Eu falei, mas feriado, aí vocês emendam a semana, o feriado cai na sexta, vocês pegam a segunda até a quinta e viajam a semana toda. Eu falei, Emerson, por que não? Eu falei, porque vocês estão ensinando para os filhos de vocês que podem matar a aula quando aparecer um feriadão e alguma promoção. Lá na frente, eles, Emerson, mas isso nunca passou na nossa cabeça. A gente pensa assim, nós vamos ter momento de lazer com o filho. Eu falei, tenham momentos de lazer, mas respeitando os calendários normais. Isso é um calendário social, isso é da vida. Esse filho não vai poder, quando ele estiver com 15 anos, quando ele estiver com 19, tem um feriado na segunda, na terça ele emenda a segunda, a quarta, a quinta, a sexta, e o sábado e domingo da semana anterior, sábado e domingo seguinte, ele fica 10, 11 dias viajando. É o exemplo dos pais. É o exemplo dos pais. Ah, porque meu marido, assim, você sabe, a gente tem a empresa e tal, então tem dia que vai, tem dia que não vai. Olha o exemplo que está passando para o filho. Mas ele não cobra dos funcionários que tem que ter horário, tem que ter disciplina, então ele também tem que ter. Ele não vai por algum motivo, não, ele não vai porque assim, hoje eu não estou afim de ir, não. O filho está vendo. O dia que o filho não tiver afim de ir para a aula, hoje eu não estou afim. Aí ele vai falar assim, professor, não está dando nada mesmo, é tudo repetido. Porque os meninos têm uma mania de falar que é tudo repetido, né? Que a professora não está dando nada. É um exemplo que a gente está passando para eles. Se nós não temos horários, nós vamos poder cobrar deles. Aí eu volto na questão da disciplina que o Novo Testamento, que o Velho Testamento colocou para nós. Imagina quantos anos isso nos é cobrado, hein? Isso é da época de Moisés, 1.500 a 2.000 anos antes de Jesus. Já tem quase 4.000 anos que nos é cobrado disciplina, aí a gente passa por cima das regras. Então, nós vamos fazer o melhor que a gente puder. Nós vamos fazer o melhor, mas tendo disciplina. Meus filhos estão vendo. E se eles estão vendo o que eu estou fazendo, eles estão vendo, chegou no meu limite. Aí, quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo, o que faremos? O que fazer? O que faremos? Solta para o mundo educado. Solta para o mundo educado. Eu acho que não. Ele está doendo. Aí vem a dor. Ele aprende com E aí o que acontece? A resposta que o Emmanuel dá é assim, que os pais não descuidem da dedicação e do sacrifício. Não descuidem. Entretanto, aguardem a ação de Deus, porque a providência divina vai semear o amor no coração desse filho através de dores atrozes. Então, nós temos que entender que chegou o nosso limite. Chegou o nosso limite, gente. A gente quer que o filho de 19, 20, 23, 28, 35, que nos entenda e faça o que a gente está pedindo. Um exemplo, minha filha com 19 anos, estava namorando, e aí o namorado passou no vestibular lá em Goiânia, e ela passou aqui, a família dele é de lá, ele foi embora, a família foi. E aí eu falei assim, filha, você agora vai dar um jeito, porque se eu não sustento namoro em Belo Horizonte, que dirá em Goiânia. Para mim, minha sugestão é você terminar. Que isso, pai? Tem quase 1 ano e meio que a gente está namorando. Eu estou te dando minha sugestão, não estou dizendo que você acatar. É a minha sugestão, termina, porque eu não vou ficar pagando, não vou pagar hotel, não concordo que você fique na casa dele, mas se você achar que é melhor assim, é uma escolha sua. Não pago passagem de ida, de volta, nem de ônibus, nem de avião, enfim. Ela ficou louca. Começou a vender bombom, e fazer bombom, e levando bombom para a universidade, e foi vendendo bombom, e eu descobri que bombom dá dinheiro. O brasileiro achou um verão rasgando em Belo Horizonte, e o povo comendo bombom. E ela pegava avião para lá, pegava avião para cá, eu falei, meu Deus, essa menina está vendendo bombom. Enfim, ela vendia 30, 40 bombons por dia dentro da universidade, tudo para poder manter o namoro. Parênteses aí, outro. Quando ela entrou para a universidade católica, ela falou assim, pai, você pode pagar para mim? Eu posso, filho, com uma condição. Se você tomar pau em alguma matéria, você paga a matéria. Eu vou pagar o curso. Se você tomar pau, pai, eu nunca tomei uma recuperação na minha vida, eu vou tomar pau. Filho, eu estou falando de universidade, eu não estou falando de colégio. Não, pai, pode deixar, pode deixar. Enfim, começou a aula. Namoro para lá, namoro para cá. No terceiro período, tinha feriado de Corpus Christi. No feriado de Corpus Christi, ela chegou e estava lá olhando promoção de passagem, que eu quero aproveitar o feriado, que eu tenho que namorar, porque eu estou cansada, eu preciso descansar, estou com saudade, eu vou porque eu vou. Filha, deixa eu te falar uma coisa. Feriado, os aeroportos estão cheios, as companhias aéreas cancelam voos,
Você tem uma prova na semana que vem, você precisa de 80 na prova. Para que você vai? Senta, estuda. Você... Não, pai, quando eu voltar, eu já matei minha saudade, vou estar tão descansado que eu vou estudar e eu vou superar isso. Filha, para você passar, você precisa de 80. Pai, não preocupa, não preocupa. Filha, deixa eu te explicar. O trânsito está ruim. Olha só, o trânsito aéreo é ruim. Ô pai, a vida é feita de escolhas. É a minha escolha. Eu vou. Tá bom. Na hora que ela falou a vida é feita de escolhas, eu falei, vem filosofar para cima de mim. Fiz quase 1 ano e meio de filosofia dentro do meu curso e ela vem com uma frase. Tá certo, filho. Tá bom. Tá bom. É o meu limite. Arranjou uma promoção para Brasília, porque promoção é assim, ela queria ir para Goiânia. Aí o avião vai para São Paulo, passa para Uberlândia, desce para Aracatu, vai em Brasília, ela desce. Aí a família vai lá e a busca em Goiânia. A busca em Brasília. Ponto, namorou, domingo à noite. Pô, a família levou para Goiânia, de Goiânia para Brasília, para poder pegar o voo de volta. Eu estava em casa. O voo ia chegar às 9 horas da noite em Confins. Cheguei, 8 horas o telefone tocou. Tocou, era minha filha chorando, minha esposa atendeu. Mãe, o que eu faço, mãe? A companhia aérea cancelou o voo, mãe. O que eu faço? Minha filha, não sei não. Pera, eu vou passar pro seu pai, que ele está aqui do meu lado. Pera aí. Passou para mim. Falei, minha filha, primeiro para de chorar. E eu lembrando da frase mágica. A vida é feita de escolhas. E eu falei com ela, minha filha, para de chorar. Agora você vai lá na companhia aérea, vai do guichê e pergunta para eles. Eu já vou te falar as 3 propostas que eles irão te fazer. Eles vão te propor um novo voo em outra companhia aérea, eu já te digo que não tem vaga. Porque afinal de Corpus Christi não tem vaga. Eles vão te propor ficar sentada no banco do aeroporto até aparecer uma desistência em algum voo deles para Belo Horizonte. Ou eles vão te propor um hotel e vão colocar todo mundo, você e os outros, no próximo voo, amanhã pela manhã. Pai, mas eu não posso ir de manhã, filha, isso não é uma questão minha, ela é sua. Vá até a companhia aérea e resolva. E aí ela foi. Chegou lá e tal, e eles fizeram as 3 propostas, e ela me ligou. Eu falei, filho, o que você decidiu? Vou ficar sentada aqui esperando a hora que aparecer uma vaga, eles vão me colocar. Tá ótimo, filho. Agora eu vou passar isso para sua mãe. Passei o telefone. Fala com sua mãe que ela também está aqui desesperada. Aí minha esposa chegou e falou assim, minha filha, você vai ficar aí essa madrugada, então pega a blusa, porque a preocupação de mãe é blusa. Pega a blusa. Ela falou, mãe, não tem jeito, mas eu já despachei tudo. E ela ficou sentada lá no banco. Quando deu 2h30 da manhã, ela me liga. Pai, consegui um voo, 3 horas. Vou embarcar daqui a pouquinho, 3 horas. 4 horas eu estou chegando. Eu falei, tá ótimo, filho. Eu busco. Pronto. 4 horas busquei. Meu filho, como é que tá lá? E a família e tal? Tá tudo bem? Tudo ok? Tá, pai, tudo certo. Chegamos em casa, deixei em casa. 5 horas, fui para o abrigo. Ela chegou em casa, tomou um banho, preparou um lanche, foi trabalhar. E aí na parte da tarde ela voltou, foi para a escola, que aí ela já estava fazendo estágio também, além de ter que levar bombom e vender bombom, que afinal de contas, né, tem que namorar. E aí trabalhou, aquele dia não estudou, porque passou a noite sentado no aeroporto. Na terça estudou, quarta estudou, quinta estudou, sexta prova. Valia 100, ela precisava de 80 e ela tirou 65. Não. Tomou pau. Perguntei assim, filha, você passou? Não, pai, eu perdi, tirei 65. Ô filha, que pena. Pronto. Não falei nada. Quando eu fui entrar pro banho, eu escutei falando com a minha esposa assim, mãe, eu tomei pau na matéria mais cara do curso, mãe. E aí veio o meu prazer. A vida é feita de escolhas, foi a escolha dela. Eu não preciso repetir isso para filho. Nós temos que parar de ficar marchando a mesma língua pro filho o tempo todo. As mães repetem isso muito mais do que os pais. As mães falam 1, 2, 3, 5, 8, 20 vezes. Nós temos que parar com isso, gente. Como que a gente faz para parar com isso? Fecha a boca, bebe água. Colocar água na boca e vir. Olha só. E eu vou falar mais. As mães falam isso com os filhos, ou falam isso com maridos. Nós temos que parar com isso. Nós estamos falando de uma relação de adulto. A esposa tem que parar de ficar falando do marido. Meu bem, olha isso assim. Meu bem, você olhou isso aqui? Meu bem, você foi em tal lugar? Meu bem, não esquece. Para! Não tem quem aguenta isso. Aí a relação começa com atrito. Por quê? Porque você está falando 1, 2, 3, 5.
Aí você vai sair, minha esposa vai sair, ela vai sair, pronto, acabou. Eu não fico lá, meu bem, olha isso, meu bem, olha aquilo. Você está na casa de sua mãe? Que horas você vai sair da casa de sua mãe? Olha, a gente tem que parar com isso. Nós estamos falando de pessoas de 30, 40, 50 anos de idade. Os nossos filhos estão crescendo e a gente está repetindo. Deixe que eles aprendam. Aprendam com o mundo social, aprendam com a dor, aprendam com os nossos exemplos. E se eles não quiserem, aprenderão com a dor. A vida é assim. Nós estamos aqui em função da dor. Nós estamos em função da dor. Quem eu coloco lá, a palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. Nós estamos encarnados por causa da dor. Ninguém, hoje eu estou na doutrina porque é um prazer para mim. Mas você está encarnado por sofrimento. Porque nós já escutamos cristianismo desde o Cristo. Inácio Ferreira coloca que muitos de nós com facilidade aceitaram a doutrina espírita, já viemos de outras igrejas, principalmente do catolicismo, com inúmeras facilidades. Só que não colocamos em prática o que a gente conhecia. Então a dor vem nos mostrar o caminho e a gente reencarna de novo. Tá claro? Então quando a mãe me pergunta, mas como é que a gente faz para ficar calado? Tranca a boca, fecha, pega um livro, reza para Jesus, bate com os dois joelhos no chão na beira da cama, faz qualquer coisa, mas não fique falando 3, 5, 8, 20 vezes. Porque muitas vezes os filhos vão contra só pelo prazer de ir contra. Só pelo prazer. Não é porque ele sabe que está certo, não. Ele sabe que está errado. Uma garota chegou para mim e falou isso, 17 anos. Oi, MC, isso que você está me falando, a minha mãe me falou, mas eu sei que você está certo. Mas quando minha mãe me falou, eu fui lá e fiz. Eu falei, se você sabe, eu repeti a mesma coisa de sua mãe, que me irrita. Minha mãe me fala tantas vezes que me irrita, aí de raiva eu vou lá e faço, mesmo sabendo que o prejuízo é meu. Pronto. Tá claro? Aí sofre quem? A filha e a mãe. Agora, quando o Emmanuel coloca não descuidar da dedicação e do sacrifício, é isso. Dedicação e sacrifício, você ensina, exemplifica, explica, é isso. E depois, a caminhada é deles. Ficou dúvida? Não. O meu horário é até 10h30, não até 12h30. Estamos tranquilos? Pode falar, meu pai. Ficou uma dúvida que sobre tudo que foi falado se refere a uma família estruturada, os pais educando os filhos. Eu pergunto, esses lares em que o pai é drogado, a mãe está para o outro lado, os filhos estão abandonados, quem vai cuidar das crianças? Olha só, nos lares desestruturados, quem vai cuidar do filho? Primeiro, inúmeras vezes os filhos já são vínculos daqueles pais e já sabem que eles estão nascendo em lares desequilibrados. Segundo, nem todos os filhos são desequilibrados, porque tem espíritos nobres nascendo em lares completamente perversos e os filhos estão dando exemplo para os pais. No capítulo 17 ou 18, vocês vão ver lá sobre o caso Volpini, do livro Missionários da Luz. Ele é o espírito que está para vir, ele é abortado 3 vezes pela mesma mãe. Ele tenta vir e a mãe aborta, ele tenta a segunda vez, a mãe aborta, ele tenta a terceira vez, a mãe aborta. O André Luiz e o Alexandre conversando com ele no plano espiritual, ele fala, eu não vou tentar pela 4ª vez. A bem da verdade, eu estava indo naquele lar, tenho afinidade com os dois, mas eu sou um dos orientadores espirituais do casal, inclusive daquela que viria como seria a minha mãe, porque no corpo físico eu poderia ajudá-la de forma mais persistente, mas pelo perfil moral ela não quer a minha ajuda dessa forma. Vou fazer o melhor que eu puder do lado de cá, mas do lado de cá eu faço menos do que se eu estivesse do lado dela, fisicamente. Então tem espíritos que não têm exemplos dos pais, mas eles já estão trazendo uma bagagem. Porque senão fica parecendo que todo lar desestruturado teremos filhos desestruturados. E aí eu faço uma outra questão. Quantos são os lares estruturados e que os filhos se desestruturam? Que os filhos são perversos, que os filhos viram traficantes, que os filhos trazem problema com drogas? Quantos são os lares? E se for olhar pai e mãe, sempre explicaram, sempre edificaram, sempre exemplificaram. Mas os filhos fizeram essa escolha. Escolha de passar. Não é? A gente tem que respeitar. Aí entrou a fase adulta, já entra, a questão é deles. A dor é deles. A dor é deles. E a gente tem que respeitar. Respeitar. Aí vem Emmanuel. Não descuidar da dedicação e do sacrifício, mas aguardar a ação de Deus. Pode falar. Tem uma dúvida em relação à questão da escola, não de comportamento da escola, mas de comportamento de colegas.
tenho crianças menores, né? Estão entrando agora na segunda infância. E ocorrem algumas coisas com colegas, tá? Da mesma idade, que agem completamente diferentes daquilo que eu passo em casa, daquilo que eu tento passar da melhor forma. E às vezes as meninas questionam, mas fulano faz. Entendeu? Entendi. Então assim, como que eu lido com essa coisa? Como lidar com isso? Porque é uma criança em formação. Sim. Né? E ela está vendo todos os dias, né, exemplos contrários, algumas exceções, muitas exceções, graças a Deus. E assim, mas tem também exemplos que não são, que não convêm, que não condizem com as coisas que a gente passa em casa. Então eu vou pegar essa colocação e vou trazer inclusive para dentro de casa. Porque os colegas quando falam assim, por que eu não posso se o fulano pode? Que é o coleguinha dele. Resposta simples, porque quem educa você sou eu e seu pai. E quem educa lá são os pais deles. E na nossa casa isso não é permitido e essa é a regra que eu e seu pai impomos aqui dentro. Pronto. Mas vou trazer essa mesma colocação para dentro de casa. Tá? Então, por exemplo, se a minha esposa entorna, a tendência é assim, se o filho da gente entorna alguma coisa na mesa, entorna o suco, leite, café com leite, entorna, a gente vai lá e fala, ô menino, eu já te falei, não adianta eu falar na sua cabeça, eu já falei 10 vezes, se você... Aquilo é um horror. E não adianta, não é? Olha, já está entornado. Não adianta falar mais, já está entornado. Aí pega e fala assim, vamos enxugar? Pronto, enxuga, acabou. Acabou, não adianta falar, isso já foi feito uma vez. Meu filho, tenha mais cuidado na hora de você colocar o café com leite. Pronto. Não precisa de falar mais, tudo bem. Mas na hora que... a minha esposa sempre falou muito em relação a isso. Com as meninas, sempre falou muito. Um dia que eu entornei, aí as meninas falaram assim, ô mãe, você não vai chamar a atenção do papai? Resposta, não vou chamar a atenção dele. Não vou chamar a atenção dele. Nossa, você chama? Sim. Porque quem educou seu pai foi a sua avó, e quem educa vocês sou eu. Tá dada a resposta. Porque os filhos costumam colocar o casal um contra o outro. Aí quando a minha esposa faz alguma coisa das meninas, eu chamei a atenção. Na hora que a minha esposa faz, ô pai, você não vai falar com a mãe? Não, porque quem educa sua mãe, quem educou sua mãe foi a sua avó, e quem educa vocês sou eu. Então sua mãe é da cabeça dela. Pronto, acabou. Aí acaba qualquer relação, os meninos não têm argumento contra isso. Não tem argumento. Então se o filho vai lá e questiona, por que o Mateus pode e eu não posso? Porque quem educa o Mateus são os pais dele. Eu não tenho nada a ver com a educação daquela casa. Na nossa casa eu e seu pai não permitimos. Pronto. Gente, olha, a nossa prosa acabou. Né? Não. Olha. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões desta manhã. Espero que num outro momento a gente esteja tão acalorado e que a gente esteja tão envolvido com os próximos temas que vierem pela frente. Okay? Volta de novo. Até a próxima vez. Eu volto, eu estou precisando de pôr nos olhos, me chamou, eu venho. Nós vamos agradecer ao Emerson, que realmente a palestra dele nos traz aquela orientação que nós precisamos realmente. É sermos educadores. E sermos educadores não é fácil. Nós temos muitas vezes dizer um não no lugar de um sim. E às vezes um sim no lugar de um não também. Então, que nós tenhamos essa consciência dentro de nós que a responsabilidade é de cada um. E os pais, em relação aos filhos, têm a sua responsabilidade sempre. E vamos agora agradecer a Deus, a Jesus Cristo, aos nossos amigos espirituais, aos mentores da casa, por esta oportunidade de aqui estarmos recebendo essas orientações. Que o Pai amoroso possa derramar as bênçãos sobre todas as pessoas e para todos aqueles que não puderam aqui estar hoje, que eles possam receber todas essas energias de paz e amor e equilíbrio. Que a paz de Deus esteja com todos.